esta festa. Então vamos aqui, meus irmãos, estando na sétima era, tem crente nesta era que vai entrar a santa convocação, tem crente que não vai entrar a santa convocação. Mas como? É porque a santa convocação é o oitavo, que é o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, se vocês têm o conhecimento bíblico, vocês vão ver que quando o Espírito Santo caiu, o Espírito Santo não podia cair no sábado. Para começar, Jesus morreu e ressuscitou no domingo. É o primeiro dia. Nós tratamos domingo que é nome romano, tem nada a ver, nome romano, mas é primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou. Você vê que a festa, deixa eu voltar aqui, a festa do sábado, eles tinham que fazer a festa do sábado, que era a guarda de um dia, que também foi esclarecido em Levítico, capítulo 23, versículo 32. Então esta comemoração, a celebração da festa do sábado, começava às 6 da tarde da sexta-feira e terminava às 6 da tarde no sábado. Isto era a comemoração deles, dos judeus, começando das 6 da tarde, porque para nós, até meia-noite vale para o dia, entende? Para nós, até meia-noite. Para os judeus não, passou das 6 da tarde, já é outro dia. O judeu não conta como nós contamos. Nós, passou da meia-noite, é outro dia. O judeu passou das 6 da tarde, já é outro dia, porque eles contavam aqueles 7 dias, como também o sábado que eles tinham que comemorar, até que viesse a santa convocação. Guarde bem, porque o povo está parado tudo no sábado, o sabatista está parado no sábado, e já houve a santa convocação, e aqueles judeus dos dias de Cristo não viram aquela santa convocação. Eles não viram, e eles não vendo, eles não viveram aquele dia de santa convocação. Por quê? Porque eles eram sabatistas, eles guardavam o sábado. E Jesus veio, morrendo e sendo sepultado na sexta-feira. No domingo, que é o primeiro dia da semana, ele não estava lá mais. Agora, quando as mulheres foram no sepulcro, a Bíblia diz assim: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Já despontava o primeiro dia da semana. Então a ressurreição não aconteceu no sábado, a ressurreição aconteceu no primeiro dia. Por quê? Porque Deus não viria trazer para nós o ressuscitar do mandamento, ou o sábado prosseguir no Novo Testamento. Jesus não veio para isso, ele veio para cumprir o que os homens não conseguiram cumprir durante o período da lei. Então ele venceu tudo e trouxe para nós a santa convocação, que é a ressurreição, no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana é que Jesus levantou, não no sábado, mas no primeiro dia da semana, porque era a santa convocação. Então guarde bem para vocês verem, tiveram judeus que aceitaram a Cristo, o Messias, e entraram na santa convocação. Quem entra numa santa convocação, entra na outra. Guarda aí, porque nós estamos perto. Quem entra numa santa convocação, entra na próxima. Quem perde a primeira santa convocação, não está na próxima. Nós vamos mostrar isso pela Bíblia, para você ver que os discípulos que aceitaram a Cristo, eles eram judeus, e eles costumavam guardar o sábado. Agora eles receberam Jesus, a coisa mudou. Jesus pregava no sábado, Jesus curava no sábado, e aonde tinha sabatista, Jesus ia lá no sábado, mandava o homem da mão ressequida estender a mão, o homem estendia. O sabatista ficava bravo com Jesus: esse homem não pode ser de Deus, porque ele cura no sábado. Ele sabia que no sábado não podia fazer nada. Mas Jesus não veio para cumprir o sábado apenas, ele veio cumprindo o sábado e trazendo a santa convocação, que é o primeiro dia, entende? O primeiro dia.
E é por isso que aqueles judeus continuaram no velho sábado. O sábado aponta para a velha criatura, para o homem e a mulher que não nasceu de novo, que não recebeu o Espírito Santo. Eles estão na velha criatura, no velho sábado, guardando dias, meses e anos. E Paulo diz: receio de vós que eu tenho trabalhado em vão para vocês. Estou trabalhando em vão, vocês estão preocupados em guardar dias, meses e anos. Gálatas 4, verso 10 e 11. Então, quando Jesus ressuscitou, no primeiro dia da semana, ali estava a santa convocação. A ressurreição era a santa convocação. Não nos 7 dias de festa, mas na ressurreição. Se vocês notarem, não nos 7 dias de Páscoa, mas na ressurreição, no primeiro dia, que era o dia de santa convocação. Ali Cristo levantou. Aleluia, aleluia. Estas coisas são boas. Quem foi que participou daquela santa convocação da ressurreição? Os discípulos que creram, os judeus que creram. E os outros judeus? Não participaram. Não tiveram a bem-aventurança, a bênção da ressurreição que Cristo trouxe no primeiro dia da semana, na santa convocação. Eles não tiveram, não participaram. Mas os judeus revelados participaram. Então, para aqueles judeus que participaram, eles estavam entrando já no 8º dia na santa convocação, enquanto que os judeus que rejeitaram a Cristo continuaram nos 7 dias na velha criatura. Meu Deus, como estas coisas ajudam a gente para o que nós estamos meditando. Quem participou da descida do Espírito Santo? Me diga que aqueles judeus que rejeitaram o Messias estavam lá no Pentecostes. E o que é Pentecostes? Pentecostes é 50. Como que cumpria o dia de Pentecostes? Era contando 7 sábados após a ressurreição. Jesus ressuscitou, ali você ia contar 7 sábados, dá 49. 7 vezes 7, 49. Então não é Pentecoste, ainda é sabatista. Mas o Espírito Santo desceu porque era Pentecoste. Pentecoste é 50 e não 49. Estas coisas, eu creio que deveria nós entrarmos nela e ver que quem participou, recebeu o Espírito Santo, foram os judeus que participaram da santa convocação da ressurreição. Foram esses judeus, eles participaram da santa convocação da ressurreição. Vocês estão me entendendo? Aleluia. E aí passou 7 sábados, o Espírito Santo caiu na santa convocação outra vez, no primeiro dia, porque era nos 50, e é a santa convocação. Sempre era assim. Você tinha 7 dias de festa, e o 8º, que é o primeiro dia da semana, era a santa convocação. Não era festa não. Nenhuma obra servil fareis nesse dia. Não mais no sábado, gente. Era no sábado que era para guardar, para não fazer nenhuma obra servil. Mas quando veio a santa convocação, não era mais no sábado, e sim no primeiro dia da semana. Você vai ver, a santa convocação é no primeiro dia de semana. A guarda do sábado era exatamente do sábado, da sexta-feira às 6 da tarde até sábado às 6 da tarde. Mas a santa convocação é o primeiro dia da semana. Isso aqui é interessante. Entra no descanso. Santa convocação é descanso, irmãos. Santa convocação não é nem festa. Já houve 7 dias de festa, já houve 7 eras de festa. Então tem que haver o 8º, que é o primeiro dia, novamente, não de festa, mas esse é o dia de descanso. Não tem nada a ver se a Igreja Católica põe domingo como um feriado. Não tem nada a ver. A Bíblia mostra isso claramente, que Deus no Novo Testamento, Ele colocou sobre o seu povo o dia de santa convocação e não sábado.
Era exatamente aquele dia da ressurreição que aponta para o descanso. Quando Jesus ressuscitou, aquilo foi a minha salvação, a minha justificação, a minha santificação, o meu batismo com o Espírito Santo. Eu posso sentir assim, porque era a santa convocação, era tudo para mim. Ele disse: só que tem uma coisa, vocês ficam na cidade até que o Espírito Santo desça, que é o dia de Pentecostes. Vocês ficam lá. E eles foram e ficaram. Você sabe que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos. 40 dias após a ressurreição, Jesus conversando com os discípulos, não à vista do mundo. E vai acontecer outra vez na ressurreição, que nós estamos aguardando para já. 40 dias, Jesus conversando com os apóstolos, após a ressurreição, e ninguém lá do mundão, do mundo evangélico, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos essênios, não sabiam nada desses 40 dias, porque eles não receberam os dias do ministério de Jesus Cristo. Eles rejeitaram aqueles dias, e quem aceitou aqueles dias foram os apóstolos. Então eles foram premiados com o descanso, com o batismo do Espírito Santo. Por isso, quando cumpriu o dia de Pentecostes, Jesus, você sabe que ele foi assunto aos céus. Quando Jesus subiu em Atos capítulo 1, você vai ver a assunção, né? Que é a ascensão de Jesus, e quer dizer subida. Quando ele subiu em Atos capítulo 1, mas ele já havia dado para eles a ordenança: vocês ficam em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo, quer dizer, até que cumpra o Pentecostes. Então ficaram lá, depois da ressurreição, mais 10 dias. Por quê? Porque tinha que passar todos aqueles dias. Eles sabiam, 40 já passou. Era fácil para saber que a santa convocação, que era o batismo do Espírito Santo, estava para derramar sobre eles. Era fácil, porque 40 dias Jesus ficou depois da ressurreição, e era para contar só mais 10, porque Pentecostes é 50. Se eles contaram aquilo, olha, eles podiam ficar descansados. 41 dias, 42, 43, 44, 45, um podia conversar com o outro: olha, o que você acha? Nós já podemos sair e pregar? Porque ele disse que nós vamos ser testemunha dele na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo, até no Brasil, até os confins do mundo. Nós já não podemos não, porque ainda não deu o dia de Pentecostes, é 45. Mas eles podiam dizer: mas hoje é sábado, 49, podemos sair? Não, isso não é Pentecoste. Nós temos que esperar a festa terminar. Tem que esperar. E qual é essa festa? A festa dos 7 sábados. Agora vocês vão ver que aqueles 7 sábados não são as 7 eras da igreja, certo? 7 eras da igreja está tipificada nos 7 meses da Páscoa até a festa dos tabernáculos. Mas estes 7 sábados apontavam para o Pentecostes. O Pentecostes apenas, 7 sábados. E aí vinha o dia de santa convocação, novamente, que era os 50. Quando deu 50, que quer dizer Pentecoste, então cumpriu o que nós lemos aqui. Cumprindo o dia de Pentecostes, aí o Espírito Santo caiu sobre eles. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes é 50, não é 49. Tem que guardar isso para o sabatista entender que o Espírito Santo não cai em sabatista. O Espírito Santo cai somente naqueles que têm a santa convocação, que é o 8º dia que volta, regressa ao primeiro outra vez. O 8º dia regressa ao primeiro novamente. Bom, eu tenho tanta coisa da mensagem do profeta. Se vocês quiserem estudar em casa, está o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Eu estou baseando a minha pregação aqui, está exatamente nesta mensagem. Eu estou falando as coisas de cor aqui, mas eu não sei nada de mim mesmo. Tudo eu aprendi com o profeta. Então, depois da ressurreição, quando caiu o Espírito Santo? Foi exatamente após os 7 sábados, porque aí tinha que chegar na santa convocação, outra vez, que era o dia de descanso. E aí chegou o dia de descanso, o Espírito Santo desceu sobre o povo no dia de Pentecostes. Agora, irmãos, nós estamos chegando
a um momento glorioso. Eu tenho alguns parágrafos antes, e tem hora que eu fico sem saber o que fazer. Tem tanta coisa boa que não dá para colocar dentro de uma mensagem só. E eu vou dar isso para vocês. O Espírito Santo, como que você vem a Deus? Você vem a Deus não é porque alguém chama. Alguém pode até te convidar, mas se ele, o Espírito Santo, não fizer aquele convite dentro de você, você não vem a Ele. Entende? Você não vem a Ele. É Deus, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu jamais lançarei fora. O que vem a mim. Agora o Pai é o Espírito Santo. Por isso você tem que ver que o Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é eterno. Deus não alicerçou sua igreja sobre o corpo literal de Jesus Cristo, o corpo humano. Deus não alicerçou sua igreja ali. Deus alicerçou sua igreja sobre a revelação que Pedro teve de quem era Jesus Cristo. Mateus capítulo 18. Quem diz os homens ser o filho do homem? Alguns dizem ser Elias, Jeremias, algum dos profetas, ou mesmo João Batista. Ele diz, não, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro levanta, o mais inculto, levanta e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Por que que os outros que eram sábios não tinham a revelação? Porque graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus sempre fez isso. Quando você vê uma pessoa grande, e ela é grande de todo jeito, em sabedoria, não espera ela entender e receber essas coisas, porque Deus não pode revelar naquele lugar, senão Deus está contrariando sua própria palavra. Um homem sábio tem que se fazer indouto para Cristo entrar nele. Paulo teve que se fazer isto. A grandeza de Paulo, a sabedoria de Paulo, ele diz, olha, as coisas que eu aprendi com Gamaliel, eu lancei fora para aprender somente a Cristo. Mas espera, ela, você é um homem sábio, então eu joguei tudo fora, aquela sabedoria, senão eu não aprendi a Cristo. Você não pode aprender a mensagem de Deus tendo esse monte de dogmas das denominações. Batismo trinitário, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não ensinam o povo nem o que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Eles ensinam que o Pai é um, que o Filho é outro, que o Espírito Santo é outro. Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Filipe, você quer ver dois? Não tem. Quem me vê a mim, vê o Pai. São João 14:8. É fácil para entender. Oh, mas é um mistério. Como que você pode crer nesse Deus, que Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, é um só? Como que se pode crer num Deus assim? Posso crer porque São Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, 1 Timóteo, ele diz, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. É mistério Deus se fazer carne, é mistério, mas é mistério da piedade. Agora me mostra um versículo na Bíblia que diz assim, grande é o mistério da Santíssima Trindade. Bom, deveria ter, porque todo crente diz que Santíssima Trindade, irmãos, é muito santo, é um mistério. Me mostra na Bíblia, aonde está escrito Santíssima Trindade é mistério. A Bíblia diz que o mistério é da piedade, que é Deus feito carne. Esse é mistério. Ele ser Pai, Filho e Espírito Santo é um mistério. São Paulo falou que é um mistério. Aí o irmão Brana veio e pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Agora ele é revelado para quem? Para quem crê no período das 7 eras e entra na santa convocação. Senão vai viver apenas período de 7 eras, 7 meses. E nós não podemos viver um período de 7 meses, nós temos que viver o período do primeiro dia, novamente, porque o 7º anjo veio converter os corações dos filhos, que é do 7º, aos pais, que é o 8º, que é o primeiro dia da semana outra vez. Os pais são os pentecostais lá do princípio.
não os pentecostais do século XX, não, os pentecostais lá do princípio. Eu digo pentecostais do século XX, não estou pensando nem em século XXI, porque os pentecostais, a manifestação forte deles foi no século XX. Entende? Então, quando Deus manda o profeta Elias, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11. Elias virá e converterá os corações dos pais aos filhos. Aqui ele foi João Batista, converteu os corações dos judeus a filhos na graça de Jesus. Aí novamente, e os corações dos filhos aos pais. Quer dizer, agora é os corações dos filhos de hoje, da sétima era, para a oitava, que é a primeira outra vez, gente. É a primeira, é a santa convocação, é de volta à semente original. Você sai do talo, passa a borla, vai para a casca, que são os pentecostais. Depois da casca, toda a vida do pé de planta entra no grão. Não tem outro meio. Quando a vida entra no grão, aquele grão está mostrando: somos o oitavo, o primeiro outra vez. Somos aquele grão que foi semeado, que foi plantado. Então a igreja tem que caminhar exatamente nisto. Está tudo baseado aqui nessa mensagem do profeta. Então você vem por predestinação. O profeta diz: você vem por predestinação. Não é questão de tapinha no ombro, tirar um cisquinho do paletó. A questão é predestinação. Alguém diz: eu não creio em predestinação. Então você não crê na Bíblia. Você não crê na Bíblia, porque quem fala de predestinação não sou eu. Quem fala de predestinação é Deus. Quem fala de predestinação é São Paulo, e São Paulo escreveu a Bíblia. Então como que não tem predestinação? Se não tem predestinação, o que nós estamos fazendo com essa Bíblia? E nos predestinou. O que é isso? Efésios 1:5. Fico bobo quando tem pregadores ainda que tem coragem de dizer: não, irmãos, não tem predestinação. A Bíblia que diz: ou você crê na Bíblia ou larga de mão. Não fica no meio do caminho, não. Sai de cima do muro. E nos predestinou para filhos de adoção. Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele faz tudo, ele não precisa perguntar a um pai, a um filho, a um Espírito Santo. Deus não é assim não. Que se fosse três, não tinha que perguntar para o outro. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Se ele fosse dois ou três, tinha que perguntar um para o outro. Ele não pede conselho para ninguém. É assim diz o Senhor. Se você não entende profeta, isso é assim diz a Bíblia. É assim diz o Senhor. Os ouvintes do rádio aí vai entendendo, né? Mas nós vamos levando até vocês esse alimento gostoso. Isso para nós aqui é prato do dia, é para lá de fazão, né? Isso daqui é alimento mesmo para a nossa alma. Isso satisfaz cada filho de Deus. Mas vamos lá, está gostoso e eu tenho que prosseguir aqui. Você sabe que o irmão Brana mostrou o que é o Espírito Santo. Ele mostrou claro aqui, olha, presta atenção, 194, futuro lar, e início de 195. O antigo sábado passou, Jesus se levantou no 8º dia. Aquele foi o dia solene e santo. E não era um dia, porque um tempo, tinha acabado. Passou a eternidade. Voltamos direto ao primeiro dia de novo. A eternidade, como é a eternidade? Você está na eternidade. Eu estou na eternidade. Como é a eternidade? Se você estiver no 7, não está na eternidade ainda. Olhe na estatura de um varão perfeito. Se você estiver na 7ª era, dentro da 7ª era, se você estiver ali, você está no amor fraternal. Agora, se você já saiu do sábado, que é 7, e entrou na santa convocação, então você está na eternidade. A santa convocação que é lá, Espírito Santo.
Só o Espírito Santo é eterno. Olha aqui, ó. Passou a eternidade, porque a eternidade, o Espírito Santo não é tempo mais. Voltamos direto ao primeiro dia de novo. Veio. A eternidade é como uma aliança. Olha aí, a eternidade é como uma aliança, não tem fim. A eternidade é como uma aliança. Para esclarecer isso para vocês, meus irmãos e ouvintes, é que o nosso grande Deus trouxe uma mensagem para os seus discípulos, para o povo, mas foram poucos que aceitaram. Os que aceitaram entraram em santa convocação da ressurreição. Que tremendo descanso aquilo devia dar para eles. Olha, hoje é dia de santa convocação, nenhum trabalho nós vamos fazer. Por quê? Porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana e não no sábado. No primeiro dia da semana. E quem foi que chegou no Pentecostes? Que é exatamente outra santa convocação. Bom, vamos acompanhar aqui, porque o profeta que diz essas coisas é muito bom a gente ler aqui. A eternidade é como uma aliança, você não pode encontrar canto algum nela. Canto algum nela. Agora você pega umas alianças aí que é tão fininha que você amassa assim, você faz canto nela para todo lado, né? Então, mas a verdadeira aliança, ela é um círculo interminável. Isto é aliança. Quando você faz uma aliança com Deus, é um círculo interminável. Quando você faz uma aliança com a sua esposa, com o seu marido, é até que a morte separa, porque ali a aliança tem que ser respeitada até ali, até a morte. Aí a morte separou, aí pode casar, até que a morte separe. É um círculo que termina, ali termina porque é humano. Agora com Deus não, Deus não é. Deus é eterno. Estamos falando do Espírito Santo. Estamos falando do Espírito Santo. Então aqui está, não pode encontrar um lugar de parada num círculo perfeito. Prossegue, prossegue. A mim não me importa quão distante você vá, ainda estás indo, porque está dentro da eternidade. Saiu do 7. Vocês estão entendendo? Ou vocês devem entender por que o irmão Brana diz que a 7ª era não acabou. Porque tem gente que vai ficar na 7ª era. A era dos judeus também não tinha acabado quando Jesus morreu. Os judeus acharam que estava tudo bem, mas ali já estava para começar outro, exatamente com o Pentecostes. A sua ressurreição selou seu trabalho, e ele ia começar agora o trabalho com o povo gentil a partir da ressurreição. Mas tinha que esperar o Espírito Santo descer para que eles pudessem imbuir com o Espírito Santo e receber esta força divina e ser testemunha na Judéia, em Jerusalém primeiro, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós estamos aqui nos confins da terra para testemunhar da aliança de Deus. Estamos testemunhando do pacto de Deus. Estamos testemunhando para vocês deste trabalho tremendo de santa convocação. Então quem recebeu o Espírito Santo? Quem recebeu foi quem creu na ressurreição. Chegou e recebeu o Espírito Santo. Guarda aí agora, nós estamos chegando. Quem é que vai entrar em santa convocação depois da 7ª era da igreja? Quem é que recebe a revelação dos selos, a revelação dos trovões, conforme está a festa das trombetas, parágrafo 206. Quando terminada a era de Laodiceia, Apocalipse 10 seria manifestado, seria revelado para a noiva. Então o que é isto? É porque ela entrou no eterno, no Espírito Santo. Ela não está no 7, ela está no eterno, no Espírito Santo. Aleluia. Você quer os parágrafos? Olha o final do 195, quando ele fala da eternidade como aliança. Ele diz assim: é através do mesmo sistema que tem redimido a ambos, o homem e a terra. Você sabe que a terra está acompanhando um processo de remissão.
ela foi batizada com água no dilúvio, ela foi santificada com o sangue de Cristo através da sua morte, e a terra vai ser batizada com fogo depois do milênio. Eu quero que você guarde isso, porque tem outra santa convocação depois do milênio. Entende? Tem outra santa convocação. Esta nossa aqui é espiritual, mas aquela santa convocação vai ser o extermínio de tudo que é 7, vai ficar para trás e vai entrar no novo céus e nova terra, que é a santa convocação. Mas você não pode chegar lá sem que primeiro saiba o que está acontecendo na nossa 7 eras, que veio a revelação dos 7 selos. Dentro dessas 7 eras da igreja, na 7ª era, veio o clamor: eis aí, vem o esposo. Mateus 25:6, eis aí vem o esposo. O 7º anjo, que foi o Elias, já trouxe esse clamor: eis aí vem o esposo. Quer dizer, Jesus Cristo está vindo. Prepara suas lâmpadas, seus corpos se enchem do Espírito Santo, e não apenas da 7ª era, mas do Espírito Santo. Tem coisa que é duro, mas virgens nécias vai ficar dentro da mensagem também, sem o Espírito Santo. Por quê? Porque ficou só até na 7ª era, até no amor fraternal. Você tem que receber a santa convocação, o dia de santa convocação, que é o Espírito Santo. E eu preciso chegar lá logo, que eu tenho poucos minutos aqui. Escuta, 196. Note, ao 8º dia Jesus se levantou para a nossa justificação. O Rei eterno com o reino eterno. O reino eterno, para ser batizado nele para a vida eterna. Não 7 dias. Não teve nada a ver com nenhum dos dias. Está falando de outro eterno que está vindo. 197, agora, futuro lar. E notem, depois dos 50 dias, ou 7 sábados, daí de novo vem outra santa convocação. O que aconteceu? O Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes. Caiu no 8º dia, que era 7 sábados depois, exatamente depois de sua ressurreição. 7 sábados após a ressurreição de Cristo, então vem o Espírito Santo para cair no dia de Pentecostes, que é os 50. Assim sendo, será 7 vezes isso de novo. Te traz de regresso ao primeiro dia da semana outra vez. Aleluia. Aí está a sua santa convocação. Não tem nada a ver com a coisa literal. Está além daquilo. Está no reino de Deus, com vida eterna, com os predestinados que nunca começaram. Isto nunca começou dia algum. Você não foi salvo em um dia algum. Você não foi salvo em dia algum. Você sempre foi salvo. Jesus só vem para redimir isso. Como que Jesus? Você pensa que Jesus vai redimir? Quem? Redimir aquilo que ele perdeu. Redimir é comprar de volta. Comprar de volta é o que ele perdeu. E o que ele perdeu é exatamente os predestinados que Adão vendeu, e o segundo Adão, Cristo, nos comprou, nos resgatou. Agora, quem ele resgatou? Exatamente todos que ele resgatou. Dá ouvido à mensagem do 7º anjo, porque esta mensagem está trazendo para você a santa convocação. Esta mensagem está trazendo o que é santa convocação? Batismo com o Espírito Santo. Esta mensagem, é por isso que o profeta pregou a mensagem, o sinal. Ele diz: sem o qual você não será reconhecido por Deus. Não porque você viveu 7 eras, não porque você parou no amor fraternal, mas porque você recebeu o Espírito Santo e entrou a santa convocação. Aleluia! Essas coisas são boas, boas mesmo. Aleluia! Vamos mais um pouquinho? Então, veja aqui, o que é o Espírito Santo? Ele diz: o Espírito Santo é eterno. Parágrafo 203, futuro lar. O Espírito Santo é eterno. Você está, pois, na eternidade.
Agora, você sabe que o seu corpo está sujeito ao tempo. Te dá uma gripe de uma hora para outra, porque mudou o tempo, o seu corpo também muda. Você está sujeito ao tempo. No corpo você está sujeito ao tempo. O que o irmão Branham está falando aqui é porque Deus redimiu a sua alma primeiro. Se você puder perceber, Deus justificou o mundo com o batismo. Deus santificou a terra com o seu sangue, mas Deus ainda não batizou a terra com fogo. Então o que aconteceu conosco acontece primeiro. Deus nos justificou através da sua morte. Nós fomos justificados, santificados através do seu sangue, e Ele derramou o Espírito Santo logo em seguida. Nós somos batizados com o fogo primeiro do que a terra. Nós temos recebido o batismo com Espírito Santo e fogo primeiro do que a terra. É por isso que a nossa santa convocação é espiritual, é primeiro do que do milênio. Entende? Que depois do milênio é a santa convocação, que nós vamos estar lá também, porque nós estamos nesta aqui. Quem esteve na santa convocação da ressurreição de Cristo, também foi para a santa convocação do Pentecostes. Quem está na santa convocação da sétima era da igreja, que Deus mandou um profeta para trazer uma mensagem da eternidade. Batismo com o Espírito Santo não é de igreja, não é do nosso tabernáculo, não é de denominação alguma. Batismo com o Espírito Santo é da eternidade. Você está batizado com a eternidade, e você não é mais do mundo, você é da eternidade. Quem é que pode receber o Espírito Santo se não for eterno, irmão? Ninguém pode receber o Espírito Santo se não veio da eternidade. Você fica preocupado com isso? Não, vim de Deus, disse Jesus, e volto para Deus. E eu vim de Deus e vou voltar para Deus. Você veio de Deus e volta para Deus. Por quê? Fomos predestinados nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1:5, 1:11. Lê a Bíblia. Isso aí mostra que o predestinado, ele não é de hoje. Predestinado, gente, não tem começo nem fim. Ele é como aliança, é o círculo interminável. É isso que é o predestinado. Por isso ninguém vai receber. Mas eu conheço um monte de gente que recebeu o Espírito Santo. Você conhece muita gente que recebeu dom de língua, dom de cura, poder para expulsar demônio. Tem muita diferença do batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, se você for olhar, podia dizer, não, mas os fariseus também têm, os saduceus também têm, porque eles crêem no Todo-Poderoso. Não tinham, não, senhor. Eram pregadores, mas não tinham. Quem tinha foram os irmãos que foram lá no Pentecoste, lá no cenáculo, receberam o Espírito Santo. Por quê? Creram na ressurreição de Cristo, receberam aquela bênção da santa convocação da ressurreição, e também foram abençoados com a bênção da santa convocação do batismo com o Espírito Santo. Hoje, quem é que tem batismo com o Espírito Santo hoje? Se você diz que não crê na mensagem do profeta Elias, olha, eu vou te despertar. Em vão você crê que tem o Espírito Santo. Eu vou te despertar, porque você não pode viver enganado. Eu não sou um pregador assalariado para poder ficar com medo de perder o salário. Porque a hora que vocês forem embora, se vocês me largar tudo, então eu tenho que dar um jeito de catar lixo, fazer alguma coisa, né? Tem que fazer. Mas enquanto eu tiver um ministério que tem alguém para ouvir, eu tenho que lhe dizer a verdade. Não pensa você que você tem o Espírito Santo rejeitando a mensagem que o Espírito Santo está dando hoje. Essa mensagem não é nem do 7 mais, ela é a santa convocação que o 7º trouxe para nós. O 7º anjo trouxe essa mensagem da santa convocação. Aleluia. Então, eu creio que daqui para frente você não vai ficar enganado mais. Não, mas eu sou pregadora. Aí piorou. A Bíblia diz que a mulher não pode pregar. Como que a senhora é pregadora? Diz, eu tenho o Espírito Santo. Eu não duvido que a senhora tem um dom. Eu não posso falar que a senhora não tem um dom, porque tem um dom. Deus dá dom, até o lobo tem dom. Por que não tem dom? Dom tem. Agora o Espírito Santo é o doador dos 9 dons.
O Espírito Santo é o doador. Dons são presentes de 1 Coríntios 12, são 9 presentes que o Espírito Santo tem para dar. Agora você pega o presente e não recebe o Espírito Santo. Agora eu recebo o Espírito Santo e você fica com um presente. E muitos me dirão naquele dia, em Mateus 7, 19 em diante: Senhor, eu curei enfermos, expulsei demônios. Ele diz: apartai-vos de mim. Mas eu preguei: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Oh, mas eu tive dom para expulsar demônio, para pregar o evangelho. Apartai-vos de mim. Isso quer dizer, vocês não tiveram Espírito Santo, tiveram dons, mas não o Espírito Santo. Uma mulher pode pregar, eu não estou falando para parar de pregar, não. Pode continuar pregando, o problema é dela. A Bíblia diz que não, mas se ela é teimosa. Balaão também, Deus falou para Balaão: Balaão, não vá amaldiçoar Israel. Deus falou para Balaão: não vá amaldiçoar Israel. Aí Balaão recebeu a visita de mais alguns mensageiros de Balaque, e disseram assim para Balaão: como que você não vai? O nosso rei vai te honrar, rapaz, e vai te honrar. Aí Balaão foi orar a Deus outra vez: Senhor, devo ir? Aí Deus falou para ele: vai. Porque Deus é assim, irmão, é vontade permissiva. Eu já te falei uma vez: não amaldiçoa esse povo, não fala contra esse povo, porque eu já falei para Abraão: quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Como que Deus podia dar outra ordem agora? Então aí entrou a vontade permissiva, porque o homem ficou teimoso, e Deus, quando o homem teima, Deus deixa o homem ir. Quando a mulher teima, quer ser uma pregadora, Deus diz: vai. Mas não fica sem pôr um anjo na sua frente, viu? Entrou um anjo na frente de Balaão, e Balaão não sabe, Balaão não enxergava o anjo, que essas pregadoras não enxergam anjo. Um denominacional sem revelação não enxerga anjo. Um denominacional trinitariano não enxerga anjo. Balaão não enxergou. Balaão montado na jumenta e correndo para amaldiçoar Israel, quando Deus diz: olha, quem te amaldiçoar, Israel, vai ser maldito. Agora lá vai o profeta Balaão querer amaldiçoar uma coisa que Deus abençoou. Foi a pior viagem dele. Deus falou: pô, tudo bem, você quer ir? Você está atrás de honraria, você está atrás de nome, você está atrás de graus, então vai. Mas Deus colocou um anjo lá na frente, e a jumenta viu o anjo. A jumenta olhou assim, viu o anjo, empacou, e não ia de jeito nenhum. E Balaão chegava, o rei nela, batia na jumenta, e a jumenta não saía do lugar, e ele batendo na jumenta, e a jumenta não saía do lugar, e daqui a pouco a jumenta esfregou a perna dele no paredão de pedra. E numa hora dessa, Balaão ficou nervoso, desceu da jumenta e diz: ó, por pouco eu não te mataria. Aí a jumenta começou a falar: se Deus usou uma jumenta, pentecostais, não pode me usar? Ele usou uma jumenta, basta dar a boca para ele. Se você me tem como qualquer outra coisa ruim, saiba disso, que Deus usou uma jumenta e não Balaão, que estava contrariando a vontade de Deus. Essa mensagem é árdua, misericórdia. Aí o anjo pegou e falou para o Balaão: se não fosse a jumenta. Ele olhou lá e viu, agora ele viu um anjo com a espada desembainhada, e o anjo falou para ele: se não fosse essa jumenta, eu te mataria. Você tem que saber, se você acha que essa mensagem, se não for ela, você morre. Você quiser viver é através dessa mensagem que a jumenta falou naquela hora. Eu sempre não fui sua jumenta, sempre não te carreguei, nunca neguei te levar, te levei em todo lugar. Você devia saber que agora eu não podia passar, tem um anjo na minha frente ali, eu estou enxergando um anjo. Eu não sou cego. A jumenta podia, eu não sou cega. Você pensou bem, ver aquela bocona abrir assim diante do profeta Balaão? É por isso que você diz: esse povo tem uma bocarra. Mas é a boca talvez da jumenta que você teria que ouvir. É a voz que procede dali que vai te advertir. Mas você não quer. Você não quer. Esse momento é o momento final. Meu Deus do céu. Tem uns 5 minutos, irmão? 7? Bom, então dá para mim terminar aqui? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém.
O Espírito Santo é eterno. Você está, pois, na eternidade, onde você esteve o tempo todo, mas você simplesmente acaba de reconhecer o que sucedeu. Você esteve na eternidade o tempo todo, mas não sabia. Agora que você ouviu essa mensagem, você diz: eu não sou daqui não, eu não sou desse mundo não. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Jesus orou para mim em São João 17. Eles estão no mundo, Pai, mas eles não são do mundo, aqui nem eu. Porque são predestinados, Senhor. São predestinados, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Mas eu não entendo esse povo. Entende sim, entende. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Certo? Estamos na sétima era, mas eu não sou da sétima era. Eu estou da santa convocação. Entende, você vai ter que entender isso sim. Você precisa entender esse finalzinho aqui, que é tão tremendo. Meu Deus do céu. Aleluia. Aí Efésios 1:10 para mim terminar outra vez. 204, futuro lar. Efésios 1:10. É chamado não uma dispensação, nem o sétimo dia. É chamada a plenitude do tempo. E quando a plenitude do tempo tem vindo, aí quando o tempo tem sido cumprido, quando não há mais tempo, vocês vão ter que entender aqui, que aqui fala de duas coisas, irmãos. Não há mais tempo, exatamente, é o período que termina a sétima era da igreja. E você entrou na eternidade, não tem tempo mais, é eterno. Você não está no tempo mais, não está no tempo, a sua alma não está, o seu corpo está, mas a sua alma não está. E Deus redimiu sua alma primeiro, seu corpo vai ser redimido na ressurreição. Mas aqui Ele redimiu a sua alma primeiro. Isso daqui é maravilhoso. E quando a plenitude do tempo tem vindo, aí é quando o tempo tem sido cumprido, quando não há mais tempo. Então entras a eternidade, depois que a sétima era da igreja terminar. É isto. A era de Lutero terminou, a era metodista terminou, a era pentecostal, que é Laodiceia, terminou. Amém? Você está entendendo? É a era pentecostal. Agora você vai no primeiro selo 34, final do 34, ele diz: pentecostal é Laodiceia. A era de pentecostal terminou. E em que entras agora? Reticência. Na eternidade. Agora você entra na eternidade, porque no batismo com o Espírito Santo você é eterno, amém? Não mais 7. É o profeta dizendo aqui: não mais 7, mais 3, não mais nenhum. A eternidade, onde não há tal tempo segundo números e tempos e coisas, amém? Já no parágrafo 205 ele vai falar exatamente do outro tempo, que é o milênio. 205 do futuro lar, ele vai mostrar o outro tempo, porque termina aqui, irmãos, você vai entender que é o tempo das eras. Capítulo 10 de Apocalipse está mostrando que o anjo diria: o tempo tem acabado. Este é tempo das eras. Agora, quando o irmão Brando diz: o tempo não acabou, você vai ter que entender, aplicar isso aqui no lugar certo, porque o profeta nunca pregou uma coisa combatendo a outra. Aqui ele está mostrando exatamente o tempo do milênio, que o milênio é os 7.000 anos da terra. E sendo o 7º milênio, então o que acontece depois do sétimo? No milênio nós teremos a festa dos tabernáculos outra vez, que o profeta diz, porque é o 7. Volta a festa dos tabernáculos. E quando termina o milênio, então aí entra a santa convocação, que é novo céu, nova terra. Aqui para nós é nova criatura. Estão entendendo? Aqui para nós é nova criatura. Quando acaba o tempo das eras, você entra no Espírito Santo. O Espírito Santo é eterno. Então você só recebe o Espírito Santo porque você é da eternidade. Então você entra em descanso. Quem tem o Espírito Santo está em descanso. Neste momento, sente sua vida descansada. Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Esse é o verdadeiro sábado, que é a santa convocação. Encontrareis descanso para as vossas almas, não mais para o vosso corpo. Vocês guardaram 7 dias e depois descansavam exatamente o sábado, mas agora ele vem mostrando, aqui agora eu estou descanso para a sua alma. Eu estou trazendo descanso para a sua alma agora. Vinde a mim, tereis descanso para as vossas almas. Obrigado, Senhor, porque podemos enxergar estas coisas. Obrigado pela mensagem do 7º anjo,
porque se não fosse a mensagem dele, nós não saberíamos pregar nem explicar essas coisas. Falamos porque estamos só repetindo o que o seu profeta pregou. Obrigado, nós cremos nesta mensagem, por isso estamos em santa convocação, e logo, Senhor, logo virá a grande ressurreição, e nós seremos transformados e subiremos a encontrar com nosso Senhor nos ares. Obrigado por tudo que o Senhor tem dado, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém, Senhor. Amém. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte, enfim. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre meu ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Amém.